estou aqui, à sua espera. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos introduzir o conteúdo de frações. Acredito que vocês já têm uma ideia do que seja frações. Desejo a todos uma boa aula. O que significa a palavra fração? Bom, a palavra fração, ela vem do latim, aonde significa fractione, fraccionar alguma coisa, quebrar, rasgar, dividir, em partes iguais, lembrando disso, em partes iguais. Então, no nosso cotidiano, ela quer dizer uma porção, uma parte de um todo, de um inteiro. À esquerda de vocês aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem simboliza de um bolo, né? Quando vocês vão numa festa de aniversário ou a mãe faz um bolo em casa, a gente recebe fatias deste bolo, certo? Então, o que significa fatias? São partes de um inteiro, partes desse todo, né? Desse bolo. Figura mais abaixo representa uma pizza, né? Dividida ali em 4 partes. Então, seria 1/4 dessa pizza. Eu vou comer uma pizza. Não vou comer a pizza inteira, né? Vou dividir ela em fatias. Então, cada fatia dessa pizza simboliza partes deste inteiro. Um pouquinho da história das frações. Como é que surgiu as frações? Aqui nós temos algumas imagens, né? A gente observa a primeira imagem aqui à esquerda, duas pirâmides, né, do Egito, né? E ali tem dois egípcios fazendo medições, né, numa corda. Depois nós temos ali as inundações do rio Nilo, né? Embaixo também nós temos um povoado recolhendo tributos, né, o qual o governo cobrava pela aquisição destas terras. Mas como é que surgiu as frações? As frações, na verdade, surgiu com uma necessidade de dividir algo. Com o passar do tempo, o rio Nilo encheu muito e criou inundações nesse povoado. E eles se obrigaram a remarcar novamente todas essas terras. Mas essas remarcações, elas precisavam ser divididas em partes iguais. Então aí que surgiu a história das frações, a ideia das frações, né? De dividir algo, representar algo em partes iguais. Então foi com essa necessidade que os egípcios introduziram o conhecimento de frações. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Os egípcios eles conheciam as frações de numerador 1 e representavam em forma de símbolos. Olha que interessante. Tipo 1/3, a bolinha que representa o 1 e 3 risquinho que representava o número 3. Peguei alguns exemplos. 1/6, a bolinha que representa o 1 e 6 risquinho que representa o 6. O 20, o 10 eles representavam com uma voltinha. Então, 2 voltinhas, 20. 1/20. E assim eram representadas essas partituras, essas partes de terras, né? De demarcações, né? Onde eles utilizavam conhecimento de frações. Claro, com o passar do tempo, surgiu-se os números, os quais a gente utiliza até hoje. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, 3/5, 7/8, 2/3, 3/6, 4/7, 6/6. Bom, então como eu falei para vocês, o número de cima é um numerador, ele indica quantas partes foram pintadas, coloridas. E o número de baixo é a divisão desse todo, desse inteiro. Então ali nós temos o exemplo 3/5, foi pintada 3 partes de 5. Mesma coisa 7/8, foi pintado 7 partes de 8. E assim sucessivamente. Observam a última aqui que é bem interessante, ó. Os 6/6, foi pintada 6 partes de 6. Então foi colorido todo este inteiro. A leitura dos números fracionários. Bom,
Então, essa nomenclatura ela é dividida em dois grupos. O primeiro grupo são esses: um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. Bom, a partir daí recebem nomes especiais: um décimo, um centésimo, ou 2 centésimos, 3 milésimos ou 1 milésimo, tá? Nomes especiais. E o outro grupo é aquele que não foi citado anteriormente, obviamente. É quando se tem os números tipo, depois de 10, 11, 12, 13, 14, sucessivamente, até 99, depois o 100 recebe um nome especial de centésimo, como a gente viu. 101 já vai receber, já vai ser acrescentado a palavra avos nele. Então, tipo ali, 7, 11 avos, 5, 23 avos, 9, 32 avos, 4, 17 avos e assim sucessivamente, tá? Então, a partir do 10, a gente acrescenta a palavra avos na leitura, certo? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Bom, aqui nós temos uma figura dividida em 16 partes. Observe, ela foi dividida em 16 partes e observam que 4 está colorido na cor laranja e 12 na parte amarela. Então, a gente representa 4 do todo. O todo é quanto? 16. Então, 4 16avos. E o amarelo é o restante. 12 quadrinhos amarelo. De quantos quadrinhos ao todo? 16. Então, a gente lê 12 16avos. Bom, como a gente viu, o termo de cima ele é superior, então ele representa o numerador. O numerador é aquele que numera, tá? Em quantas partes eu quero representar o que eu estou me referindo. Tipo 8 quinzeavos. Então eu vou pintar, eu vou colorir 8 de 15 partes. E o 15 é aquele que denomina, é aquele que vai representar em quantas partes foi dividido esse meu inteiro, tá? Então a leitura desta fração é 8 quinzeavos. Bom, o denominador indica quantas partes iguais uma unidade foi dividida. O numerador indica quantas dessas partes foram levadas em consideração. Por exemplo, aqui nós temos uma pizza que foi dividida em 8 partes. Ramon e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Vamos ver quantos pedaços sobraram. Então, observe. Eles comeram 3/8 da pizza. E sobrou quanto? 5/8. Se nós juntarmos 5 mais 3, vai dar 8. 8/8 era a pizza inteira. Bom, nós confeccionamos os discos fracionários, né? Então, o inteiro, depois um meio, um quarto e um oitavo. Um terço, um nono, um quinto, um décimo e, por fim, um sexto e um dozeavos, certo? Agora a gente vai praticar um pouquinho. Então vamos lá. O que é maior, um inteiro ou 2 meios? Se a gente pegar os nossos discos fracionários, a gente vai ver que um inteiro e 2 metades representam a mesma quantidade. Então, eles são iguais. Agora, o que é maior, 8/8 ou 4/4? Vamos ver. Se nós pegarmos 8/8,
e 4 quartos, o que a gente vai observar? Que também tem a mesma quantidade, ou seja, são iguais. Próxima pergunta. Quantos oitavos cabem em um quarto? Bom, então olha só. Quantas pecinhas de um oitavo vão caber em um quarto? Então, se a gente sobrepor cada pecinha de um oitavo, né, a gente vai ver que cabe duas, né? Cabem 2 oitavos dentro de um quarto, certo? Próxima pergunta. Quantas peças roxas são necessárias para cobrir uma peça verde? Bom, a peça roxa, então, é o que representa um oitavo. E a peça verde é o que representa a metade. Então, quantas peças de um oitavo são necessárias para cobrir uma peça verde? São quantas peças? 4. Então, resposta, 4 peças. Próximo. O que é maior? 4 peças amarelas ou 8 marrons? Bom, as amarelas representam um sexto, né? A marrom está aqui. Vamos ver quantas peças são necessárias? A mesma quantidade. A pergunta é o que é maior? 4 peças amarelas ou 8 marrons? São iguais. Próxima questão. Quantas peças de cor vermelha são necessárias para cobrir 2 peças rosas? Então, 1/9, que é a peça vermelha, são necessárias para cobrir as peças de cor rosa, que representa terços, né? Quantas peças? Pode observar que aqui cabem 3 e aqui 3, então são necessárias 6 peças, certo? Frações equivalentes. Frações equivalentes representam a mesma parte de um inteiro, de um todo. Então, observam aqui. Nós temos uma fração dividida em 2 partes, representa 2 meios, né? A parte colorida então vai representar 1 meio, né? Eu vou representar o rosa, 1 meio. Depois, 2 quartos, 2 peças de rosa de 4 ao todo. E aqui, 8 16avos. Então, 8 rosas de 16 peças, de 16 quadradinhos que foram divididos. Observa o seguinte, para o 1 chegar até o 2, foi multiplicado por 2. Então, para tornar equivalente, tudo que eu multiplico no numerador, eu devo multiplicar no denominador também. Observe, 2 vezes 2, 4. Então, ela se torna uma fração equivalente. Aqui, para chegar no 8, eu multipliquei por 4. Então, 2 vezes 4, 8. Embaixo, a mesma coisa. 4 vezes 4, 16. Essas são chamadas frações equivalentes. Bom, observe. Nós temos aqui as frações 1 meio. E agora eu vou multiplicar por 2 para tornar uma fração equivalente. Então, eu vou multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Então, vai ficar 2 quartos, aqui 3 sextos. Lembrando, multiplica 4 vezes 1 e 4 vezes 2. 4 oitavos e 5 décimos. Essas frações são chamadas frações equivalentes, equivalentes a 1 meio. Agora, vamos para a próxima. 3 quartos. Multiplica 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Depois, 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Vai dar 9 dozeavos. Depois, 4 vezes 3 e 4 vezes 4. Depois, 5 vezes 3 e 5 vezes 4. Então, está aqui. Essas são as frações equivalentes a 3 quartos. Por último, 7 nonos. 2 vezes 7, 2 vezes 9, 14 18avos. Depois, 21 27avos. Depois, 28 36avos. E por último, 5 vezes 7, 5 vezes 9, 35 45avos. Essas são as frações equivalentes a 7 nonos. Tudo bem?
Tipos de frações. Existem 3 tipos de frações que nós vamos classificá-las. Frações próprias, impróprias e aparentes. Próprias são aquelas que representam números menores que 1, ou seja, que tem o numerador menor que o denominador. Então, observam só, o numerador é sempre menor que o denominador. Tipo, 4/8, observam que 4 é menor que 8. 1/2, 1 é menor que 2. E aqui, 2/4, 2 é menor que 4. Estas são as frações próprias. Frações impróprias são as frações que representam números maiores que o inteiro, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então, observe, 4/4 mais 2/4. O que a gente vai ter aqui? 6/4, ou seja, 6 é maior que 4, então é uma fração imprópria. Outro exemplo, 2/2 mais 1/2. Então, 2 mais 2 mais 1, nós vamos ter como resposta 5/2, ou seja, 5 é maior que 2. Última, aparente. São frações cujo numerador é divisível pelo denominador. Como assim, professor? Ou seja, o numerador, o de cima, é divisível pelo denominador, o número de baixo. Então, vamos pegar alguns exemplos. 3/3, 3/3, 3/3, mais 3/3. 4 vezes o 3/3. Isso vai dar quanto? 12/3, né? 12/3 representa quantos inteiros? Se foi pintado todos, representa 4 inteiros, né? Então, aqui está um exemplo de fração aparente. Outro exemplo, 5/5, 5/5 e 5/5. Somando tudo, nós temos 15/5. Isso dá 3 inteiros. Ou seja, observam, lembra que o professor explicou? O numerador é divisível pelo denominador, certo? Outro exemplo é 9/9, tá? Que vai dar 1 inteiro. Certo? Muito obrigado, então.